Sejam bem-vindos a mais um episódio Intersecção. O tema de hoje eu considero que seja urgente para os nossos dias. E para conversar junto comigo aqui está o host Eliezer. Então, Eliezer, tudo bem? Bom demais, mas sempre é possível melhorar, né? Para eu poder ficar melhor, o pessoal vai ter que botar o dedo no like, se inscrever no canal e compartilhar com o coleguinha, né? Já tá pegando um jeito, hein? Pois é, mas eu estou empolgado também aqui porque o assunto é de suma importância e para isso nós chamamos uma das nossas professoras ali do seminário, a professora Maria da Penha, que vai estar aí se apresentando e talvez já responder a primeira pergunta, tá? Então, Penha, você pode se apresentar e responder talvez a pergunta que é a seguinte: a gente sabe da importância de ler a Bíblia, de buscar os fundamentos ali da Bíblia para a fé cristã. Todo mundo acha que é muito importante. Só que quando você vai para a Bíblia, é um livro dessa grossura, com umas letras minúsculas, e muitas vezes você tenta ler e tem dificuldade de entender. Como é que a gente faz para poder romper esses obstáculos e poder usufruir daquilo que a Bíblia tem para poder nos oferecer? Se apresente e responda essa pergunta aí para a gente, por favor. Olá, é um prazer estar aqui nesse programa, é uma alegria muito grande e eu espero poder contribuir um pouco com aquilo que é o propósito do grupo. Meu nome é Maria da Penha, eu sou casada, mãe de 2 filhos, nasci num berço católico e me converti à fé evangélica quando eu tinha 13 anos, ou seja, já tem um pouquinho de tempo, né? E apesar de a Bíblia ser um livro extenso e com letras minúsculas, para mim e para a própria existência humana, se não houver uma dedicação por nossa parte de lê-la e compreendê-la, nós estamos certamente fadados ao insucesso, tanto na vida terrena agora, quanto na eternidade. Então, assim, nós precisamos ler, precisamos desenvolver esse hábito, precisamos corrigir a nossa forma de pensar, nessa metodologia, e temos que, de fato, mandar no nosso cérebro e não ser mandado pela preguiça da nossa carne. Uhum. E falando em preguiça, a gente tem visto assim que as pessoas têm optado por ouvir coaches de vida, ou quando, na melhor das hipóteses, apenas ouvir pregadores, muitas vezes sem muito critério, ao invés de partir para leitura bíblica. É isso mesmo? A gente deveria confiar que as pessoas vão encontrar o seu caminho dessa maneira, ou a gente teria de insistir para que eles voltem à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia? Como é que a gente deveria reagir diante dessa realidade aí? O pessoal prefere Spotify, YouTube, do que, de fato, ir para as escrituras e etc. O que eles estão perdendo e o que eles estão deixando de ganhar por conta disso? Bom, essa é uma situação assim, bastante difícil, bastante complexa, e que ela perpassa pela nossa própria vontade, pelas nossas decisões. Talvez seja muito prazeroso até para a nossa natureza humana, para o nosso emocional, ouvir alguns produtos que são denominados enlatados, são produtos e metodologias prontas, que muitos defendem que podem ser aplicadas a qualquer pessoa que vai dar certo. Nós entendemos e sabemos que isso não é uma realidade. Então, todo conhecimento que se define por algo exterior a nós, é muito difícil que ele possa alcançar o nosso interior a fim de nos trazer, de fato, algumas certezas. E, com base nessas certezas, pautar o nosso cotidiano. Eu, como crente evangélica, eu tenho uma característica um pouco interessante. Eu me converti aos 13 anos, conheci aquele que é o meu esposo hoje aos 14, me casei aos 17, e depois de 4 anos tive a minha primeira filha, depois mais 2 anos tive meu primeiro filho. E o que acontece é que o meu esposo, ele é espírita, e eu sou evangélica. Então, se eu me detivesse
apenas a ouvir o que pregadores, o que outras pessoas me diziam, o que coaches me diziam, e tentasse aplicar o que era sugerido a mim, eu teria realmente falido, né? Eu teria me perdido, talvez nem casada eu estivesse hoje. Então, assim, Deus foi muito gracioso comigo, porque eu comecei a fazer o curso de teologia e, por meio desse curso, eu desenvolvi o hábito da leitura das Escrituras e com isso pautou e se tornou o trilho através do qual eu comecei a caminhar e tomar as minhas decisões, tanto em relação na relação pessoal, quanto em relação conjugal, quanto na relação com os meus filhos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A Bíblia permitiu que eu me tornasse autora da minha própria história. Entende? É uma vida de experiência prática. Não é um livro da carochinha e não é nenhum conhecimento, nenhuma sugestão pronta e acabada que deve ser aplicada a qualquer pessoa que vai dar certo. Não, essa não é a realidade. Então, eu penso assim, eu sou dona da minha própria história e não é qualquer coisa que eu vá ouvir, seja de quem quer, né, que for, que eu vou ter isso como verdade para a minha vida. Uhum. Falando assim, igual foi através da teologia e tudo mais, isso foi te respaldando e tudo, mas se a gente fosse assim, um pouco mais específico sobre essa questão da Bíblia, quando uma vez que você vai entendendo, conhecendo ela, como ela pode ser prática. Entra um pouquinho mais no detalhe assim, como é que na sua vida ela foi sendo, ela pôde ser aplicada, um exemplo assim concreto, para que as pessoas possam entender, assim, porque eu acho que assim, seria mais fácil talvez ouvir ali um coach que vai falar, na sua vida faça assim, faça assado, ou até mesmo citar um versículo da Bíblia de maneira isolada, aqui e ali. Como é que a leitura bíblica, ela de fato trouxe uma consistência assim para você poder lidar com a sua realidade? Bom, para começo de conversa, ela mudou, a leitura das Escrituras foi um divisor de águas na minha vida. Até os 17 anos, eu nunca tinha lido um livro, certo? Nunca. Então, depois eu pensei, falei, olha, gente, como é que eu posso ser crente sem ler as Escrituras? Então, eu passei a ler. Agora, o que aconteceu foi algo, assim, muito interessante. Eu comecei a fazer teologia, por quê? Porque pelo fato de meu esposo ser espírita, as nossas ideias, né, elas iam de encontro umas às outras. E isso é muito sério. Então, assim, eu precisava saber em quem cria, por que cria, e porque senão a minha família, a minha vida estava ameaçada. Aí o que eu fiz? Foi um processo muito difícil, porque para condicionar uma mente que nunca havia parado para ler, a fazer a leitura, foi assim, contando muito com a graça de Deus para que eu pudesse desenvolver o hábito. O que acontece? Eu comecei a ler as Escrituras e, como aos 17 anos eu nunca tinha tido um livro, família pobre, estudava em escola pública, e o problema não é nem a escola em si, mas eu não sabia o que era estudar, como que era estudar, o que era ler, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu comecei pelas Escrituras e eu jamais li qualquer livro que fosse sem que eu tivesse uma lapiseira, um lápis, uma borracha, e antigamente não tinha Google, né? Eu usava, quando lia as Escrituras, eu usava um dicionário bíblico, a fim de que eu pudesse entender. E eu sempre me propunha a ler textos pequenos, a fim de que eu pudesse entendê-los, compreendê-los e aquilo trazer mudança na minha vida. Então, quando eu comecei a fazer essa aplicação, eu conheci 3 características básicas das Escrituras. E essas características, elas proporcionaram uma mudança impactante na minha vida. Quando eu li as Escrituras, eu mesma, por mim mesma, eu pude conhecer quem de fato era Deus. E
em contrapartida, quem de fato sou eu. E aí eu pude perceber a grande diferença que há e a grande impossibilidade de eu alcançar esse Deus. E aí eu logo pensei, estou perdida. Só que no meio, né, entre esse Deus grande, criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas criadas, né, e eu, que sou uma pessoa pecadora, uma pessoa, um ser humano com começo, meio e fim, como que nós dois poderíamos comungar, né? Como que eu poderia comungar com esse Deus? Aí vem a terceira parte que realmente eu conheci, que foi Jesus. Esse Jesus, ele de fato me permite ser aceita por esse Deus. Quando eu descobri Deus, quando eu descobri o amor desse Deus materializado pela minha pessoa, o que aconteceu comigo? Eu descobri a minha identidade. Então, você me perguntou sobre uma coisa prática na leitura das Escrituras. Eu sei quem eu sou. As Escrituras me permitiram saber o preço que foi pago por mim, qual é o valor que eu possuo, e isso fez toda a diferença. Hoje, não que eu não tenha medo, mas nada e absolutamente nada me ameaça. Questão financeira, posição social, tanto elevada como para baixo, absolutamente nada compromete aquilo que eu proponho no meu coração. Não existe, eu quero dizer para você que está me ouvindo, não existe impossível para você que crê. Não existe. E essa crença é absolutamente na possibilidade de se realizar qualquer coisa. Entende? Então, o divisor de águas e a coisa prática que a leitura bíblica trouxe para a minha vida, e isso é o elemento a partir do qual eu conduzo a minha vida e as minhas relações interpessoais, é a minha identidade. Eu sei quem eu sou, independente da consideração que as pessoas têm a meu respeito, ou desconsideração, isso absolutamente não altera nada. Outra coisa. Uma outra coisa que não altera é a minha condição do momento. Se eu estiver passando por uma crise emocional, depressão, com ansiedade, sem saber o que fazer, absolutamente nada disso compromete a minha consciência de identidade de pessoa que eu sou. Bem, eu preparei aqui na verdade, estava fazendo uma pesquisa aqui e identificando um pouco das dores que os leitores, né, os que estão iniciando agora, uma das dores, das dificuldades que eles têm para poder começar a ler. E dos problemas que eles mais enfrentam é os líderes, ou até mesmo pessoas que, não sei, mas pronto, líderes, pessoas que têm um certo conhecimento, colocar dificuldade em entender a Bíblia. Eu ouvi você falando que nada é impossível, né? Então, pensando nesse sentido, qual a maior dificuldade que você acha que um leitor que quer começar a estudar a Bíblia agora, ela pode encontrar? E dentro desse assunto também, existe algum limite intelectual que a pessoa fala, olha, ele tem uma certa ignorância que ele não vai conseguir entender a Bíblia e a leitura não é para ele? Porque também já ouvi muito isso, de muitos líderes religiosos, que talvez a leitura bíblica não seja para tal pessoa. Não sei se você já ouviu isso, não sei se isso faz parte de uma das dores também desse público que quer iniciar a leitura nesse momento. Gente, essa pergunta é bastante pertinente. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes nós intentamos desenvolver algum projeto na nossa vida em qualquer área que seja. E muitas vezes, quando nós nos propomos a criar algum projeto, desenvolver, executar e tal, nós logo de cara nos esbarramos na nossa autoestima. Por que isso? Muitas vezes a nossa baixa autoestima nos impede de arriscarmos. Não só na leitura bíblica, mas em tudo, absolutamente tudo que nós nos propusermos a fazer. Se nós não tivermos uma consciência de identidade, e se nós não soubermos que nós podemos aprender, se nós não acreditarmos nisso,
nós estamos fadados ao fracasso. Então, eu disse no começo que eu aprendi por meio das escrituras, eu aprendi a ser a autora da história da minha vida. Eu, na minha concepção, a não ser que a pessoa tenha algum problema patológico, de fato, cognitivo, absolutamente não existe nada que ela não possa, que a pessoa não possa vir a entender, caso ela se debruce. Não existe impossível, não existe. Então, eu acho que são basicamente dois problemas que são basilares nisso. O primeiro está na autoestima e na certeza plena que a pessoa tem por causa dessa sua baixa estima, a certeza plena que ela tem que ela não vai entender. Então, isso já é um ponto extremamente determinante para que ela deixe de ler, ok? A outra coisa que também é importante é o fato de nós sermos, eu não posso falar da cultura dos outros, eu posso falar da cultura do brasileiro. Nós não desenvolvemos hábitos de leituras. E porque esses hábitos, eles pressupõem uma prática, uma disciplina cerebral, a fim de que nós sempre lemos, aí a nossa mente voa, nós temos que voltar, reler novamente, até que nós possamos condicionar a nossa mente para aquilo que nós queremos. Entende? Então, primeiro, é saber plenamente que nós podemos entender e conseguir fazer tudo aquilo que nós proponhamos fazer. E a outra coisa é a disposição para disciplinar a nossa mente para aquilo que nós queremos, sobretudo para a leitura. E não só da leitura bíblica, mas para absolutamente tudo e qualquer coisa. Eu respondi a pergunta? Sim, perfeitamente. A gente fala muito, pensando aí no Brasil, sobre a questão do analfabetismo, né, de letras, né, e tem um analfabetismo total, né, e tem um analfabetismo funcional. Ao mesmo tempo, a gente se lembra de muita gente que teria aprendido a ler através da Bíblia. A Bíblia tem um papel importante nessa questão da alfabetização. Ela ainda pode ser útil, utilizada também dessa maneira, como educação e etc. Ou isso era apenas um fenômeno antigo que não faz muito sentido para hoje? Olha, com relação a essa questão com relação a essa questão do analfabetismo funcional, existe uma estatística que em torno de 95% dos brasileiros têm analfabetismo funcional. Tá? E enquanto brasileiros, né, nós, líderes de igreja, pastores, né, o povo brasileiro, de forma geral, ele tem essa característica, infelizmente. Na realidade, o analfabetismo funcional, na realidade, o objetivo, quando a gente dá nome a esse tipo de característica, nada mais é do que manifestar a incapacidade de interpretar o texto, qualquer que seja ele, quando nós desenvolvemos a leitura, porque existe a leitura, que nada mais é do que a decodificação de signos, né, e a leitura funcional, que é a compreensão da decodificação desses signos da língua, né? Então, assim, as escrituras, eu sou formada em teologia, eu sou formada em língua portuguesa, né, e sou pós-graduada em morfossintaxe da língua portuguesa. E ainda hoje eu me recorro às escrituras, ao lê-la, eu me recorro para que, de alguma forma, eu percebo alguns fenômenos linguísticos, né? Isso é de extrema importância para que nós consigamos entender e aprimorar o nosso conhecimento e a nossa leitura. Entende? Então, assim, a Bíblia, ela é um instrumento de edificação, de construção, de formação do indivíduo como um todo, né? E não é indivíduo, é chamado de indivíduo não é à toa, né? Porque nós não somos divisíveis, nós somos um todo, né? Então, quando nós nos tornamos leitores, pessoas que compreendem o que houve, nós estamos correndo um sério risco de sermos, além de confrontados, aperfeiçoados.
para a glória de Deus e para a satisfação nossa. Mas para uma pessoa... Quer perguntar primeiro, Guilherme? Não, pode falar. Tá. Mas assim, para uma pessoa... Porque assim, tudo isso que a gente... Ainda assim, eu acho que a pessoa, eu acho que a essa altura, ainda está olhando assim, poxa, a leitura da Bíblia é uma coisa muito difícil. É uma coisa complexa, é uma coisa pesada e tudo. Tem alguma maneira mais agradável, atraente, mais fácil de começar a ler escritura? Existe alguma fórmula nesse sentido? Porque eu me lembro no seminário, quando você falava da Bíblia passava pelos textos, eu lembro que despertava em mim, assim, dava vontade de ler a Bíblia. Entendo. Existe alguma maneira de você poder ler a Bíblia de maneira gradual, de modo que você consiga assimilar, aproveitar ela? Ou você tem que começar lá no Gênesis, por exemplo, aí geralmente o pessoal trava em Êxodo, outros mais perseverantes travam lá em 1º, 2º Crônicas, na hora que começa aquelas descendências, aquela coisa toda. O pessoal nunca chega ali em Jesus, por exemplo. É interessante que eu sempre, quando começo uma nova leitura das Escrituras, eu começo pelo livro de Mateus, ou seja, pelo Novo Testamento. E todas as vezes que eu comecei a ler as Escrituras, eu fui de Mateus até, se não me engano, 3ª João. Aí, a hora que ia entrar em Apocalipse, eu mudava para Gênesis. Aí, começava com Gênesis, né? Então, porque fica uma linguagem um pouco mais fácil, o Novo Testamento. Mas uma coisa é começar a ler quando não se tem conhecimento, e a outra coisa é começar a ler depois que você já adquiriu algum conhecimento. Hoje, para mim, né? Você vê, eu de fato sou um milagre, mas para mim, como diz o ditado, em cima da cabeça ou debaixo do papel, do chapéu, qualquer lugar que eu comece a ler, para mim não faz diferença. Mas para aquele que está iniciando, mais importante do que o local por onde ele vai começar é a disposição dele querer entender. Por quê? Porque se ele fizer isso, digamos que ele se propõe a ler 5 versículos por dia, certo? 5 versículos por dia. Se ele fizer isso com um lápis na mão, com o Google do lado, e começar logo de cara nesses primeiros 5 versículos e descobrindo qual palavra ou quais palavras ele não sabe o seu significado, se ele começar a procurar o significado e reler quantas vezes forem necessárias, ele vai conseguir compreender esse texto. Não existe a possibilidade dele não compreender. Ele precisa acreditar nisso. Não existe a possibilidade de ele não compreender. Entende? Então, esse é o primeiro passo. E, na realidade, não só as escrituras, qualquer leitura que se propuser fazer, tem que haver a dedicação e a determinação. Bom, eu vou entender isso daqui. É isso. Isso. A gente trata a Bíblia, às vezes, como um livro à parte, né? Mas eu mesmo percebi que depois de estar lidando com a Bíblia, que é até chamada de clássico dos clássicos, você tem muito mais facilidade em lidar depois com outras literaturas, né? É bem enriquecedor. Eu quero falar uma coisa, posso? Manda ver. Fica à vontade. Você me perguntou a respeito daquilo que, na prática, as escrituras mudaram a minha vida. Eu vou dizer uma prática extremamente prática. Veja bem, quando eu já tinha me casado, né, aos 17, 18 anos, eu fui preencher um questionário, um cadastro, nem me lembro do que mais era esse cadastro, mas lá perguntava assim, você leu de 1 a 5 livros, você já leu de 6 a 10, e você já leu acima de 10 livros. Eu não pude preencher nenhuma das alternativas, porque eu nunca tinha lido um livro sequer. Entende isso? Tanto que é sério? E quando eu me deparei com aquela situação, com aquela realidade, eu vou mudar minha história. Aí eu comecei pelas escrituras.
Aí eu me formei em teologia e me propus com bastante sofrimento, com muitas... Aliás, eu voltei no ensino médio, concluí o ensino médio, né? E aí eu comecei a fazer teologia. Confesso para vocês que foi extremamente difícil, extremamente difícil, extremamente difícil, tá? Eu pensei inúmeras vezes que eu não iria conseguir, mas eu consegui. Quando eu pude perceber o quanto isso me auxiliou, o quanto isso foi libertador para mim, eu disse, eu preciso dividir isso com as pessoas. Mas para que eu pudesse aprender a ensinar, eu tenho que aprender primeiro, tá? E aí o que eu fiz? Eu terminei o curso de teologia, e aí eu comecei a fazer um curso de letras, que foi língua portuguesa e literatura. E esse curso, ele veio ao encontro, nesse caso, com a teologia, que eu havia feito já, né, e me ajudou muito a consolidar o meu conhecimento, a produzir conhecimento e também a desenvolver metodologias pedagógicas, né, a fim de que eu pudesse ajudar aquelas pessoas que quisessem ler as escrituras. Quando eu me formei, olha só o que a prática da leitura bíblica fez com a minha vida. Ela me permitiu graduar-me, né, em 2 graduações superiores, permitiu me pós-graduar, permitiu me tornar uma pessoa com uma identidade segura, eu sei quem eu sou, né, me permitiu desenvolver como profissional. É uma coisa assim, tão interessante, a minha vida eu vejo que é um milagre pautado nas escrituras. Terminei de fazer o curso de teologia, havia um concurso para professora da rede municipal aqui de Goiânia, para professor, né, um concurso. Eu vou fazer. E eu nunca estudei para esse concurso, nunca. Eu saí da faculdade e fui fazer prestar esse concurso. E eu passei no 65º lugar nesse concurso. E nunca estudei para concurso, nunca. Então, assim, eu fui extremamente bem colocada. Primeiro concurso que eu fiz, aí eu me ingressei na rede municipal. Então, assim, já trabalhei como secretária executiva, já trabalhei como pedagoga, já dei aula para mestres, para doutores não, para mestres, para especialistas. Então, assim, as escrituras me permitiram compreender como pessoa que eu caibo em qualquer lugar que eu me proponha caber. E bem, só para me ver se eu entendi bem, qual foi o início, qual foi o ponto que te fez ver a necessidade de ler a Bíblia? Eu acho que você falou, mas só para ficar bem destacado, que eu acredito que esse ponto inicial, esse clique, né, que falou, eu tenho que aprender a Bíblia, qual que foi o objetivo inicial de você? O sentido, isso, o start para você poder começar a ler a Bíblia, ver a necessidade de ter essa leitura. Bom, como eu disse para vocês, eu me casei com uma pessoa espírita. E assim, sobretudo na época do encontro, né, que foi um movimento aí da década de 90, se não me engano, G12, e aí precisava fazer muitas coisas, participar de muitas reuniões e tal, e muita coisa, G12, isso, muita coisa na minha cabeça, e eu não lia as escrituras, só ouvia falar dos pastores e tal, e assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para proteger a minha família e servir o meu Deus? Será que esse povo está certo? Se não está, eu vi uma certa incoerência naquilo que as pessoas diziam que eu deveria fazer. Então, assim, Deus foi tão gracioso comigo, porque Ele me deu um amor tão intenso pela minha família, Ele me deu uma noção de responsabilidade muito grande por aquilo que Ele havia me dado, que é a minha própria vida, o meu marido, os meus filhos, que eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa, uma certeza absoluta naquilo que creio, em quem creio, a fim de que eu possa ter um suporte suficiente para que eu possa conviver de forma ideal com o meu esposo, com meus filhos, e não cair
né, nessas sugestões ou nesses ensinamentos, nessas exigências humanas, doutrinárias, tantas coisas, porque nós estamos dentro de um contexto social, religioso, né, e era muita reunião de oração, e monte, e de madrugada, e aí, assim, eu falei, Deus, eu preciso. Olha, e eu vou dizer para você, viu, Guilherme, e para todos aqueles que estão nos ouvindo, que isso foi realmente o diferencial do meu passado com o meu presente hoje. Tá? Hoje eu estou casada já há 38 anos, tenho 2 filhos, todos são casados, tenho 2 netas, tenho uma família sólida, difícil, muito difícil, cheia de crises, como todos nós temos, não é o livro da carochinha, não é uma ilusão, é difícil, mas para a glória de Deus, né? E, assim, o start foi a manutenção da minha sanidade mental e, sobretudo, a manutenção da minha família. É porque eu acho bem interessante, desculpa, Leda, mas, Não, pode ir. eu acho bem interessante quando a gente fala dá sentido à leitura bíblica, porque eu lembro que uma das coisas que me atrapalhou no início a querer ler a Bíblia era aquela competição de saber quem era o mais sábio, de saber decorar os versículos de cor, ou de se tornar um pastor, ou de se tornar um grande teólogo, e na verdade esses objetivos para mim não tinham nenhum sentido. Então, o único sentido que eu consegui achar para mim poder começar a ler a Bíblia, e também eu comecei a ler, foi com a Bíblia, e até mesmo foi um milagre, outro momento eu posso contar também sobre isso, foi que eu vi alguns, eu acho que foi até com Vinícius, com Paulo, e outras pessoas que eu escutei as pregações, que eles pegavam o texto bíblico e conseguia tirar coisas que eu não conseguia ver. Eu falei, mas como é que eles podem pegar algo assim, simples, que passou no meu olho, e eu não consegui ver? E eu fiquei intrigado. Pequenininho, uma pregação de 1h30. Isso mesmo, eu quero também ver isso, eu quero entender o que está acontecendo, porque quando eles falavam, aí vamos ser aqui um pouco pentecostal, mas a minha alma se enchia totalmente de alegria, vamos colocar, me transbordava na presença de Deus, e eu falei, eu tenho que na questão de tomar controle, para não ficar dependendo somente desses líderes, né, mas também para mim poder conversar diretamente com Deus, que eu comecei a ter essa relação de leitura bíblica em conversar com Deus. Então, foi uma coisa que me fez sentido nesse momento. E todas aquelas vaidades, né, que se tornar um teólogo, se tornar um pastor, para mim não fazia sentido até aquele momento. Então, eu acredito que talvez, muitas das vezes, as pessoas não conseguem iniciar na leitura bíblica por ter os motivos errados e por não enxergar a Bíblia, como você disse, como uma salvação, né, como o tema Dia dos Dias, para uma vida com qualidade com Deus, com os familiares, com as outras pessoas. E também, querendo ou não, a alienação é bem confortável também, né? Mas o problema é quando for da razão da fé e o pastor não estiver perto. Eu acho que esse é uma complicação bem grande. Mas o que você falar, Eliasa? Te cortei? Não, quer dizer alguma coisa antes, Penha? É interessante que você me fez lembrar de uma pergunta que me fizeram logo quando eu comecei a fazer o curso de teologia. Não me lembro mais quem foi, mas me fez uma pergunta bastante sarcástica, sabe? Bastante irônica. Você está fazendo teologia porque você quer ser pastora? Eu disse, não, eu quero fazer teologia para eu ser eu mesma. Então, muitas vezes a pessoa busca a leitura bíblica e um curso para que ela possa ascender-se eclesiasticamente, socialmente. Né? A leitura bíblica, ela vai, aliás, muito, infinitamente além disso. A leitura bíblica, ela gera promoção individual e, por consequência, promoção social. Em todos os aspectos da nossa vida. Tá? Então, assim, autenticidade. As escrituras te ensinam a ser autêntico, ser quem você é. Hoje eu me considero uma pessoa livre. Engraçado que quando Jesus diz lá que nós conhecemos a verdade vai nos libertar,
Muitas vezes as pessoas restringem essa liberdade apenas como as escrituras. De fato, as escrituras é a verdade. Quando você conhece a verdade, você vai se desvencilhando de coisas que te aprisionavam, ok? Que eram pseudo-verdades ou grandes mentiras, certo? Então, assim, uma das grandes mentiras que nós acreditamos é que nós não podemos muitas coisas que nós queremos. Nós podemos sim, nós podemos. Tá? E nós podemos, sobretudo, ser o autor, né, os autores da nossa própria história. É uma missão para todos, né? Essa aí de examinar as escrituras. Não só para os de Bereia, né? Exatamente. Bem, assim, ok, você falou um pouco sobre a mudança que a leitura da escritura fez na sua vida. E a gente, enquanto que somos 3 cristãos, todos nós exaltando aí a importância e os benefícios da leitura bíblica. Mas, assim, quando a gente compara com os demais livros clássicos, livros extraordinários, muita beleza e tal, livros sábios, tem alguma coisa que a escritura tem para a nossa prática de vida, para a nossa realidade, que os melhores livros desse mundo não têm? Ou de outra maneira formulado, o que a Bíblia tem e os demais livros não têm? Para a gente poder dar tanta ênfase. Vida. Não, é vida. Você entende? E assim, os outros livros extraordinários são, de fato, são maravilhosos, e eu acredito que também sejam inspirados numa medida por Deus, entende? É uma coisa assim tão interessante, deixa eu dizer aqui com base nisso. O Guilherme, ele falou sobre líderes e liderados numa medida. Todos nós estamos condicionados, parece que muito mais a sermos liderados, a ser liderados do que líderes. E eu aprendi nas escrituras, Elias, o seguinte: eu sou capaz de ser líder da minha própria vida, tá? E quando os livros falam de outros assuntos, o que a gente percebe é que, numa medida, eles beberam da mesma fonte que a Bíblia. Entende? Então, quando nós temos o conhecimento das Escrituras, engraçado, né? A ética, ela é um elemento com o qual nós nascemos. Então, todo ser humano, ele já nasce com a ética dentro de si. E essa ética, não estou falando de moral, estou falando de ética. Então, essa ética permite que, muitas vezes, nós entendamos e compreendamos o que está certo e o que está errado. Certo? Quando você vai para as Escrituras e você expõe a sua vida e a ética com a qual você nasceu às Escrituras, o que promove em você é um acomodamento, um conforto. O seu espírito, a sua alma, sei lá, o seu interior, sabe, ele se aquieta, ele é como se ele fosse saciado, sabe, na sua fome, na sua sede de autenticidade. Os outros livros são extremamente necessários, sem dúvida alguma, e eles fazem parte da promoção do nosso desenvolvimento intelectual, mas, sobretudo, as Escrituras, não tem outro jeito. Para provar isso que eu estou dizendo, que eles bebem também nessa fonte, eu estava lendo, e se não me engano, é o livro do Augusto Cury, já li há algum tempo, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Ele diz assim, nesse livro, que nós podemos desenvolver a nossa humanidade. Quando ele disse isso, eu confesso que, a princípio, fiquei chocada. Como assim? Promover a minha humanidade? É porque nós nascemos, né, instintivos, nós temos instintos e temos racionalidades, né? Então,
quando nós promovemos a nossa... Isso. Então, ou seja, quando nós promovemos a nossa racionalidade, a nossa humanidade, nós, até certo ponto, nós dominamos o nosso instinto, né, de sobrevivência. Então, ele me fez perceber que talvez eu não esteja sendo tão gente quanto eu estava achando que era gente, certo? Aí eu pensei, depois eu fui lá em Paulo. Paulo diz assim que nós devemos alcançar a estatura do varão perfeito. Então, eu percebi que o Augusto Cury, ele estava fazendo uma referência, não necessariamente a esse texto, né? Mas ele estava falando de algo que a Bíblia já disse, que é a promoção da nossa humanidade. Quando ele diz de degrau em degrau, de graça em graça, alcançar a estatura do varão perfeito. Isso fala de promoção humana, isso fala de desenvolvimento humano, isso fala de libertação, de liberdade, de transformação. Então, os livros realmente são muito bons, só que eles também são muito restritos, eles falam de determinado assunto e deixam outro de fora, certo? Agora, as escrituras, elas falam absolutamente de tudo que você precisa, como pessoa, saber. Isso é fato. É interessante quando fala da estatura do varão perfeito. Eu sei que Paulo não estava necessariamente se referindo à pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, com certeza, ele pensava em Cristo como sendo essa referência do varão perfeito, né? Que a gente que é a nossa maior ambição enquanto cristãos. E em Cristologia, a gente discutindo sobre aquela questão de Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Aí dizendo, mas como é que é isso? Não dá para você ser 100% duas coisas. E tínhamos chegado numa conclusão de que, na verdade, quanto mais humanos nós nos tornamos, mais próximo da natureza de Deus nós nos tornamos, visto que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E que a grande pergunta lógica que decorre dessa conclusão é exatamente a questão do o quanto nós somos humanos. Que Jesus era 100% homem, 100% humano, não temos problema com isso. Mas a questão é o quanto nós somos humanos, de fato, naquilo que Deus chamaria de ser homem, ou ser humano, ser né, levando em consideração que Jesus é a grande referência dessa humanidade, né? Perfeita. Porque toda vez que eu me deixo levar pelos meus sentimentos mais instintivos, mais primitivos, menos homem eu estou sendo. Porque nós não podemos, de fato, negligenciar os nossos sentimentos, de forma alguma. Eles existem, eles estão aí batendo a porta sempre, sobretudo para querer revidar, para não aceitar, nós não queremos nunca estar por baixo e tal, né? Então, quando nós fazemos valer os nossos instintos e tentar impor uma condição, à força, nós estamos sendo muito mais animalescos, querendo marcar um território, do que humano, do que seres humanos. Nessa questão da leitura bíblica, por que os cristãos não têm esse ato de ler, sendo que a base de fé deles eram as escrituras? Exatamente. E encaixando com essa pergunta como podemos mudar isso? Você tem alguma fórmula mágica? Mas acredito que não, mas qual o conselho que você pode dar para os pastores, para os líderes que querem incentivar a leitura dos seus liderados? Eu acho que uma das bases para isso é a prática de leitura do próprio líder, né, o investimento. Qual foi a primeira pergunta mesmo que você fez? Sim, porque você fez duas. Sim, porque os cristãos não têm essa prática de leitura bíblica, já que a Bíblia é uma base de fé para eles. Se tem um povo que deveria ler, é justamente o cristão, isso, né? É um paradoxo tão grande, tudo,
a gente tira tudo da leitura, tudo aquilo que deveria ser o que guia nossas vidas, referência às nossas vidas, vem da escritura. E o povo cristão tem essa dificuldade com leitura. Deixa eu, como diz a minha filha, deixa eu voltar lá em Gênesis. Se eu me perder, por favor, me ajudem a voltar. A comunicação, o ato de comunicar-se é o que nos difere dos outros animais, ok? Existe uma linha criacionista, eu acho ela fantástica, eu estudei isso em letras. Todo ser humano, ele nasce com a habilidade da fala, da comunicação. Essa habilidade, os animais não nascem com elas. Isso é chamado de potencialidade. Potencialidade é aquilo que se possui, se tem, contudo precisa ser desenvolvido, certo? Então, aí você fala assim, então como? Então nós não nascemos falando, nós desenvolvemos essa habilidade, ok? Então você pode perguntar assim, então como que Adão começou a falar se ele não nasceu falando e nasceu com a potencialidade da fala? Aí é onde entra algumas questões interessantes. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que todos, olha só que fantástico isso, todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha conversar com Adão. Olha só, Deus foi o princípio, certo? Do desenvolvimento dessa potencialidade que ele mesmo criou. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Eu falo isso, ouço isso, eu fico assim, agradecida a Deus, porque ele de fato fez tudo. Então ele vinha, e à medida que ele vinha conversar com Adão, ele permitiu que esse homem desenvolvesse essa potencialidade. Então, quando Deus ele nos dá essa potencialidade e ele nos permite desenvolver essa potencialidade, ele quer, de fato, que nós nos desenvolvamos como pessoa. E se tem uma coisa que todos nós gostamos e precisamos, é de nos comunicar e de nos fazer ser ouvidos pelos outros. Então, muitos gramáticos, os linguistas, eles defendem que se houve comunicação, o objetivo da fala foi cumprido, então está correto. Porque nós sentimos necessidade de nos comunicar, certo? Então, só que nós vivemos num mundo decaído, e nós, brasileiros, nascemos num país que, para alguns, é um país em desenvolvimento, né? Ou seja, é um país que ainda está subdesenvolvido e nesse processo de desenvolvimento. E o desenvolvimento e talvez os referenciais dessa condição social, econômica de um país, um dos referenciais é a própria leitura, né? E saiu agora, se não me engano, a cada 4 anos tem um estudo que fala, que estuda o que o povo está lendo, se está lendo, o que está lendo, se lê parcialmente, total. Infelizmente, agora em abril saiu que hoje os brasileiros são os que leem são menos dos que os que liam há algum tempo, antes do advento, né, da internet. Aí você me perguntou por que o crente não lê. É porque antes de ser crente, ele é brasileiro. E como brasileiro, ele vive num contexto em que não houve em que esse brasileiro, como é o meu caso, não recebeu o incentivo, ele não teve em si o desenvolvimento dessa cultura de leitura como instrumento de desalienação, como instrumento de libertação, como instrumento libertador, porque se você lê, independente de você ser crente ou não, você é uma pessoa dona de si mesma, dona de fato de seus próprios hábitos. Certo? Então, o crente não lê, o brasileiro, eu posso falar da cultura brasileira, né? Ele não lê porque ele é um brasileiro, porque ele não aprendeu a leitura, ele não aprendeu a ler. Ou ele não viu em seus pais, ele não viu nos seus parentes, a escola, infelizmente, não tem condições de promover esse processo. Então, Guilherme, quando ele se converte, como foi o meu caso, eu fui para a igreja, eu bebia como se fosse, sem filtro, sem uma peneira, eu bebia como se fosse algo puro, legítimo, perfeito, toda a pregação que eu ouvia. Até que eu comecei, depois do casamento, eu comecei a viver algumas crises, alguns conflitos,
daquilo que eu considerava ser certo, verdadeiro, que eu ouvia dos meus líderes, e a minha prática de vida cotidiana, como mulher, como esposa, como mãe, né? Então, eu passei a ler. Então, a minha condição, e eu digo que eu chamo isso de graça, porque quando eu percebi isso, Deus me deu a graça suficiente para que eu tivesse força para mudar a minha história de vida. Então, o brasileiro crente não lê porque ele não desenvolveu esse hábito. Então, precisa de muita oração e de muito clamor de Deus, pedir para que Deus desperte, fortaleça para quebrar essa inclinação da carne. Nós, brasileiros, nós somos agentes passivos da nossa vida. Nós não somos agentes ativos. Né, Eliezer? Eu sempre dizia nas minhas aulas que eu não aceitava que os meus alunos chegassem na sala de aula como aqueles pintinhos que ficam de boca aberta esperando a mãe, né, a galinha, botar a comida no seu bico. Todo aluno, olha, não sei se vocês sabem, né, mas a origem da palavra aluno é pessoa desprovida de luz. Então, esse nome já não serve mais, certo? Todos nós temos uma luz, certo? Nós já nascemos com ela. Então, quando você vai para a igreja, quando o crente hoje vai para a igreja, ele desenvolve também, ele leva consigo essa postura passiva na promoção do desenvolvimento, inclusive da sua vida espiritual. E os líderes, tá, Guilherme? Só para concluir, os líderes são esses mesmos brasileiros que ou nasceram num lar evangélico nesse contexto, ou que se converteram ao cristianismo evangélico, e que começaram a orar muito, falar em línguas, não sei o quê, e logo, já talvez muito mais por um perfil de personalidade do que por uma condição de conhecimento, são promovidos a líderes sem sequer ter para si mesmos o alimento necessário e são condicionados a promover conhecimento, alimento para os seus liderados. Então, qual que é, você me perguntou agora, qual que é a sugestão que eu dou para os líderes? Os líderes, eles têm que trazer os seus liderados à razão. Eles têm de instigar, de orientar, de sugerir, de impor, imposição, de fato, que as suas ovelhas, que o seu rebanho leiam. Só que ele só pode cobrar isso se ele mesmo fizer. Você acha que muitas vezes quando eles colocam foco, um exemplo, uma forma das pessoas, dos líderes tentar chegar aos liderados para a leitura, é também tentar tirar um pouco o foco deles, no caso, não é tão incentivada assim a leitura, porque senão começam a criar cristãos independentes, como se tomar rédea da situação, né? Então, eles são problemáticos. Eu acho que isso também Sim, você está querendo dizer que se o crente, o membro da igreja, se tornar o leitor, ele vai se tornar, de fato, uma ameaça para o seu líder. Isso também acontece. Isso é uma das barreiras que eu vejo para a leitura também. Sim, agora, interessante, sabe? A Bíblia, ela só promove em você mudança se você permitir, correto? Então, dentre aquilo que se aprende nas escrituras, se aprende, né, que o conhecimento ele não deve ser instrumento de ameaça, ele tem que ser instrumento de amor, de respeito, de serviço. Então, eu, de fato, eu já ouvi muita pregação, isso é tão sério, sabe? Às vezes eu saio da igreja, saía, né? Porque hoje, graças a Deus, hoje eu saio diferente. Mas eu saía com dois sentimentos. Primeiro, eu saía indignada pelos erros que foram ensinados. Eu já saí da igreja e chorei assim, compulsivamente, de tanta coisa errada que o pastor estava dizendo. Mas a outra coisa que eu sentia era alegria e felicidade, porque eu podia decidir e eu sabia que eu não precisava andar por aquele caminho, porque aquele caminho não era correto.
Então era de tristeza, porque outras pessoas não iam viver essa situação de liberdade, e a minha alegria de saber que eu não precisava atender aquilo que eu sabia que estava errado. E qual conselho que você daria para essa pessoa que está começando agora a leitura bíblica e está se esbarrando com a inveja do seu líder? Qual o conselho que você pode dar? Ele se cala ou estuda menos? Acho que não. Mas qual conselho você daria? Muda de igreja? Muda de igreja? Não. É porque é bem complicado. Não. É porque isso é tão profundo, porque a leitura da Bíblia, ou qualquer outra coisa que você se propuser a fazer, não deve ser pautado numa expectativa externa. Você não tem que ler a Bíblia se preocupando com o que o outro vai achar, ou do modo que o outro vai achar. Você tem que ler as Escrituras buscando para si. Entende? Então, e se ele fizer essa... E eu jamais começo a minha leitura sem oração. Não dou conta, não existe essa possibilidade. Por Faz quê? Diferença? Porque a Bíblia, eu não sei para os outros, para mim faz. Né? Faz, claro que faz. Né? Por que faz? Olha só que coisa interessante. Eu preciso, né, do meu intelectual legal para que eu possa compreender e decodificar aqueles signos ali que se apresentam na minha frente, né? E só que além disso, eu preciso saber o que Deus quer me dizer com aquilo, porque a Bíblia, de fato, é o referencial para, a partir das referências encontradas, lidas, eu possa aplicá-las na minha vida. E isso só o Espírito Santo pode trazer, esse insight, essa luz, para que eu possa fazer a aplicação desse conhecimento que eu estou adquirindo naquele momento. Entende? Então, assim, não existe a menor, a ínfima, a insignificante possibilidade de eu começar a ler as Escrituras sem orar e pedir para que o Espírito Santo realmente me conceda a graça de compreender o que ele tem para mim ali naquele texto. Né? Então, eu não leio as Escrituras para ninguém, a não ser para mim mesma. E voltando, tá? Olha só que coisa mais profunda. Voltando àquele papo de comunicação, nós fomos de fato feitos à imagem e semelhança de Deus, e uma das características que nós possuímos é a característica da comunicação. E Deus, ele é tão fabuloso que ele se manifesta de duas maneiras. Ele se manifesta, né? Eles chamam de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é a revelação de Deus por meio das coisas que ele criou. Eu não sei você, mas quando eu vou lavar os copos e vou guardá-los, que eu os ponho assim nos meus dedos, que eu vejo os meus dedinhos todos assim, eu glorifico a Deus, porque olha que perfeição que são essas juntas, essa junção aqui. Então, isso aqui é uma forma de Deus manifestar o seu poder, o seu amor, né, com relação a mim. E a outra coisa é a revelação especial de Deus, que são as Escrituras. Deus quer se revelar conosco de maneira geral e de maneira particular. E a maneira que ele tem de se manifestar a nós de uma maneira particular é por meio das Escrituras. Então, quando se lê as Escrituras, você tem que ler na postura de que é Deus falando com você. Daí a necessidade, Eliezer, de orar e pedir que o Espírito Santo de Deus realmente nos ajude a compreender o que Deus tem para nós. É um pouco nessa direção aí que eu queria ir também, quando você fala da postura, porque a gente também encontra muitos ateus, muçulmanos, que dizem que leram a Bíblia toda e estudaram, e você encontra esses caras assim, em debates e tudo. A postura com a qual você chega diante das Escrituras vai influenciar na sua interpretação dela, ou da maneira com que ela será aplicada depois? A gente fala de Jesus como chave claro. a gente sabe da... Sim. É uma coisa interessante. Sabe quando você ouve a pregação e você fala assim, fulano podia estar aqui para ouvir a pregação? Na realidade, quem tinha que estar aí é você, tanto é que era você que estava ali, não era o fulano, né?
Então, quando você lê as escrituras, você tem que ler as escrituras pensando em você, não na necessidade do outro, né? Então, quando eu leio as escrituras, eu não leio as escrituras pensando em responder alguma coisa para alguém. Você entende? Eu preciso refletir Cristo na minha vida por meio das minhas ações, das minhas palavras, né? Então, quando eu me debruço diante das escrituras, eu me debruço não para adquirir conhecimento para eu poder discutir e tentar convencer alguém a alguma coisa, porque eu não consigo convencer nem a mim mesma na minha própria força. Interessante. Eu respondi? Respondeu. Eu respondi Para mim, o que você queria? Respondeu. A gente está caminhando para o final agora, Penha. E então, assim, eu não sei, Guilherme, você ia fazer mais uma pergunta? Tem algum ponto? Tem alguma? Vou deixar você falar enquanto o Guilherme pensa em alguma coisa. Mas tem alguma coisa, alguma ponta solta que a gente tenha, alguma coisa para poder amarrar aí, alguma coisa que ficou no ar? Ou talvez a gente não fez alguma das perguntas que você acha que a gente deveria ter feito? E talvez tenha alguma coisa que você queira responder, mas que a gente não deu ainda a oportunidade? Eu gostaria de falar sobre só duas coisas. Primeiro, as escrituras me ensinou a respeitar. Respeitar a mim mesma, a minha condição de pecadora, de homem, e respeitar a opinião divergente da minha. E essa é a primeira coisa. O respeito ao próximo. E o fato de eu viver com um marido espírita, Deus me deu a possibilidade de desenvolver essa possibilidade, né? Essa habilidade de respeitar. E só que esse respeito e muitas das outras ações que nós praticamos no nosso dia a dia deve ser permeado pelo amor. Amor que é manifesto em Jesus Cristo, descrito nas Escrituras. Sabe? Primeiro, amor por si mesmo, né? Não com base na sua condição social, na sua condição econômica, mas o amor que foi baseado no sacrifício de Jesus. E quando você sabe, né, da sua identidade em Cristo, do amor que Deus tem por você, você descobre também que esse é o mesmo amor que Deus aplica sobre a vida das outras pessoas. E isso me faz amá-las e respeitá-las, mesmo sendo tão diferentes de mim. Então, para os nossos... Quer dizer, vamos primeiro agradecer, né? Penha, então, obrigado por ter esclarecido sobre esse tema tão importante. E para o pessoal que está nos ouvindo do outro lado, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de assinar os sininhos para as notificações e inclusive, busque aí pela Penha. Penha, tem onde é que o pessoal pode te encontrar? Onde é que eles podem ter acesso a algum material e tudo? Você tem algumas suas redes sociais, talvez? Quer anunciar aqui para o pessoal? Falar de algum projeto? Olha, eu tenho 3 Instagrams que eu tenho que corrigi-los, eu tenho que arrumá-los ainda, sabe? Mas é Penha Prado Moura, se não me engano. Tá? Esse é um deles. Eu preciso me organizar. Isso. Tá, eu quero agradecer a vocês pela confiança em mim depositada, né? Por acreditarem que eu pudesse ajudar alguém de alguma maneira. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que eu já alcancei por meio das Escrituras. E estou à disposição de alguém, caso alguém precise, né, de conversar a respeito, eu estou à disposição. E se vocês não me encontrarem pelas redes sociais, entre em contato com as redes sociais, né, do Intersecção, que eles têm como me achar. E eu estou sempre à disposição e para mim foi um prazer. Um abraço a todos. De todo modo, a gente vai deixar aqui na inscrição do vídeo, aí o pessoal pode também buscar ali e tudo mais, e quem sabe a partir dali também está te acompanhando um pouquinho mais e talvez até te incentivar a estar mais ativa nas redes sociais, né? Mas com certeza nós convidaremos mais vezes. Vamos ver
Se você aceitar, então o pessoal verá você mais vezes aqui entre nós. Se não tiver ativa na sua rede social, pode estar ativa na nossa, não tem nenhum problema. Exatamente. Então, Isso mesmo. pessoal, então, fique conosco, compartilha. Você sabe se esse vídeo te fez bem, se esse material te fez bem, então você sabe que ele pode fazer bem para outras pessoas. Então, compartilhe para que outras pessoas possam também beneficiar daquilo que tem te beneficiado, ok? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.